momento que eu percebi mesmo a gravidade da situação, para ser honesta, foi mais ou menos 2 semanas antes do início do lockdown, quando surgiram aí as primeiras mortes. Na verdade, a primeira morte foi no dia 7 de março, eu lembro bem. E as pessoas começaram a ficar assustadas e pessoas, você começou a ver pessoas usando máscaras no metrô. Uma situação no meu trabalho também que me abalou, não foi diretamente ligado ao coronavírus, mas ao pânico, né? E meus sogros contraíram o vírus por volta dessa época. No início não parecia que era o coronavírus, eles tinham sintomas digestivos. Inclusive não se foi dado muita atenção pelo próprio suporte telefônico do INSS, porque não se conhecia muito esse tipo de manifestação do coronavírus na época, né? A pandemia mudou a rotina de todo mundo e dos médicos bastante, né? Embora eu não trabalhe na linha de frente, eu trabalho com saúde mental, mudou completamente a nossa forma de se relacionar com os pacientes, as medidas de proteção. Então agora a enfermaria é dividida em zonas, onde os pacientes podem ou não podem circular, e quando você tem que circular por certas zonas você tem que usar máscara. Isso é muito estranho em saúde mental, ter que fazer reunião, terapia de grupo de máscara, é tudo muito estranho, muito distante, cria uma dificuldade, uma tensão e realmente assim, uma mudança em vários níveis, né? Também nós como profissionais de saúde, não só médicos, mas quem trabalha na área de saúde, também quem trabalha em hospitais, recepcionistas, faxineiros, etc. Estamos todos muito mais expostos, né? Me contaminei no trabalho, outras pessoas se contaminaram também na mesma época e foi uma coisa muito chocante como esse vírus é contagioso, né? Mesmo trabalhando na unidade de saúde mental, por conta de um caso, o contágio se espalhou. Eu acho que a quarentena foi decretada tarde, eu acho que houve realmente uma falha, né, nesse sentido. Passar de médico a paciente não foi a primeira vez na minha vida, eu já tive as minhas reflexões sobre isso, mas nesse momento foi muito delicado, né, porque não se tem muito a fazer em relação ao coronavírus. Eu discordo dessa questão de que alguns colegas acreditam, né, de hidroxicloroquina, etc. Eu acho realmente que, efetivamente, o que nós temos a tratar isso é a insuficiência respiratória, dar oxigênio e medidas sintomáticas e tratar os anticoagulantes, etc, etc. Então, isso é muito assustador quando você sabe disso e você é médico, né? E da imprevisibilidade da reação do vírus no teu organismo. E realmente eu senti medo, tudo era um pulo no desconhecido, né? E eu tive uma situação, dentro do isolamento, eu realmente não tive muito suporte na época, foi um caso precoce, foi bem no começo, e acredito que eu tive uma embolia pulmonar dentro do quarto, e tentei, inclusive, pedir uma ambulância e tal, e não me deram muito ouvidos, e foi uma coisa muito assustadora. Eu quis entender aquilo com o suporte de uma colega infectologista que mora na Itália, que foi uma ansiedade e tal, mas não foi. Eu realmente tive um quadro compatível com a embolia pulmonar e, felizmente, isso passou, mas aquilo me traumatizou, de fato, sabe? E eu tenho muita empatia com as pessoas que me procuram, né? Inclusive, você falou da rotina como médica, eu passei a fazer alguns atendimentos de telemedicina, que é uma coisa completamente inédita, pela própria necessidade, atendendo algumas pessoas da comunidade brasileira, porque adoecer em outra língua é difícil, adoecer fora do país de origem é difícil, né? As percepções de modelo de doença são diferentes, né? E a imagem que vai ficar marcada na minha memória é o meu marido assistindo o funeral do pai pelo Zoom, com febre, infectado com vírus. Um funeral muito pequeno, né, com o Rabino, a mãe dele, 2 meus cunhados. Aquilo foi
uma imagem absolutamente surreal. Ele com kippah em frente ao computador assistindo aquele funeral. Isso eu não vou esquecer jamais. Meu período de isolamento foi... Acho que escrever para mim naquele momento, eu tive sintomas moderados e fiquei muito, assim, nem sei, fragilizada, né? Foi escrever para mim, foi uma necessidade, escrever crônicas, que é uma coisa que eu nunca escrevi. Porque eu precisava dessa conexão emocional, precisava falar e eu precisava, inclusive, ajudar outras pessoas a informar o que era passar por aquilo.